Vamos lá, gente, vamos cair na palavra, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você por um acaso está aqui e não ouviu os encontros passados, entre lá na internet e assista. Eu não posso ficar gastando o tempo, eu faço apenas uma recordação, mas nós estamos dando uma sequência de um assunto tão importante, muitas vezes mal compreendido pela igreja, mal interpretado, e não vai dar certo. E um assunto tão simples, estou falando sobre os santos de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 3, está escrito lá: pois esta é a vontade de Deus. A vontade dele já está expressa, está na palavra. Então não tem como eu ficar assim, meu Deus, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Está aqui, essa é uma pergunta ignorante, está na palavra. A nossa santificação. Nós estamos explicando o que significa santificação. Vamos seguir hoje. Tá certo? Então essa é a vontade de Deus, a nossa, da igreja, processo chamado santificação. Hebreus capítulo 12, está escrito lá no verso número 14: segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, no contexto de ser transformado por Ele. E nós tínhamos lido também um texto base de Josué, pode anotar se você não anotou, no capítulo 3, verso 5, falando sobre o desejo de Deus, pedindo para que o povo se santificasse, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E eu tinha dito no contexto de nós avançarmos para conquistar. O processo de santificação, gente, é algo necessário para que eu avance e conquiste na minha vida. Vou te falar, isso aí está altamente ligado, vou te provar hoje. E no domingo passado nós estávamos falando aqui sobre ser santo, sobre ser pecador, não é isso? Nós somos santos ou somos pecadores? Quem é santo, levanta a mão aí. Pouca gente, olha aí. O problema é que algumas coisas assim batem na nossa cabeça e a gente não sente que é santo, mas a Bíblia não está pedindo para você sentir que é santo, ela está pedindo para você crer que você é. E não tem nada a ver sobre ser perfeito, porque não está escrito isso. O santo é aquele perfeito, não. Então você vê definições da palavra, gente, quanto mais eu sou coerente, vamos dizer assim, eu sou mais preciso com a palavra em termos de pensar e de falar, em termos de agir, nós somos abençoados. Para pensar nisso. Quanto mais nós formos bíblicos e nós recebermos os conceitos e as definições de Deus e nos posicionarmos nessas definições, nesses conceitos, venceremos. Não é o que eu acho, não é o que o meu vizinho acha, não é o que a religiosidade, a mentalidade da religiosidade acha, não é o que eu sinto, é o que Deus diz. O povo que conquista, gente, e avança é aquele que acredita no que está escrito. Então nós precisamos disso, fazer essa peneira na nossa vida e tirar muitos conceitos errados e ficar com a mentalidade certa. A Bíblia declara, e nós lemos aqui várias passagens, que aquele que é nova criatura é santo. E o pecador é aquele que vive na prática do pecado, é outra coisa. Nós falamos aqui, leia lá em casa, anote aí para você ler em casa, 1 João 3, verso 8 e verso 9. E nós falamos domingo passado extensivamente sobre isso, mas vamos continuar. Então hoje, vamos trazer algumas definições aí, anote essa. A palavra santificação, que envolve um processo, é óbvio, bem como o seu verbo santificar, ou simplesmente santo, tem como significado no Velho e no Novo Testamento o sentido de estar separado. Olha que legal. Pastor, não sabia. Pois é, então aprenda agora. Então quando você vê essa palavra santificação, ou como Deus pediu a sua santificação, ou santificar, está falando sobre estar separado. Não tem nada a ver com ser perfeito. Escreve isso, não tem nada a ver com ser perfeito. Tem que escrever, eu tenho que ler 300 vezes. Mas Deus está falando sobre separação. Então Deus, na sua vontade, como Ele estabeleceu, Ele requer de mim, de você, do seu povo, que nós sejamos separados. Mas vamos entender como é que é isso aí. Em primeiro lugar, escreve aí, não é separado de, é separado para. Não é separado de, é separado
para. A palavra separação é para e não de. Pastor, agora confundiu, explica? Vou explicar. Porque se às vezes eu ficar pensando que Deus me separou daqui a pouco eu vou ficar pensando que eu também não tenho que conviver com as pessoas, não tenho que conviver nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, só não somos dele. Diga aleluia. Deus não está aqui me separando das pessoas do mundo, pelo contrário, Ele quer que nós estejamos para nós ajudarmos as pessoas. Porque às vezes muitos da igreja do Senhor têm essa noção de não querem ter envolvimento de nada e ter esse negócio de dizer, eu sou separado e tal. Não, há um propósito nisso aí. Alguém está pegando? Então anote aí também, a visão correta e primária de separação é uma visão de separação para Deus. Diga aleluia. Porque você é a cocada dele. Escreve aí, rapaz. Docinho de leite, doce de abóbora dele. Você tem que entender isso. Porque quando você começa a ver essas coisas que são tão simples, você vai ver, puxa, Deus me ama mesmo, né, pastor? Claro. Você é dele, rapaz. A Bíblia declara que nós somos propriedade dele. Então não mexe contigo não, que está mexendo com Deus. Pastor, não havia pensado sobre isso. Pois é, para pensar. Mexer contigo é mexer com Deus. Então se o inferno te perturba, está comprando guerra com Deus. Alguém pode dar um amém? Aleluia. Então a visão correta é essa. Não é uma separação de viver no mundo, porque nós estamos no mundo, só não somos dele. Diga aleluia. De quem você é? Você é de Deus, separado para Ele. Mas nós vivemos no mundo, convivemos com pessoas, mas nós não podemos aceitar e viver o sistema desse mundo. Então, na verdade, eu estou separado do sistema desse mundo, não das pessoas. Porque, gente, se nós não estivermos aqui, quem vai anunciar as verdades? Quem vai ser a testemunha para ajudar outras pessoas a saírem das trevas? A igreja é o corpo, é a expressão de Deus sobre a face da terra. O corpo é a execução da cabeça. Alguém compreende isso? Nós somos a execução de Deus sobre a face da terra, no bom sentido, não é juízo isso, mas é manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. E eu vou te falar, quando nós vivemos dessa maneira para Deus, vivendo o sistema do reino de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Porque isso pode ser uma incógnita para muitos. Pastor, como é que pode o ser humano fazer a vontade de Deus? Eu não conheço gente que faça a vontade de Deus. Não, a coisa mais simples é você andar dia após dia no sistema dessa palavra, você está fazendo a vontade de Deus. Vá comigo a Êxodo, por exemplo, lá no Velho Testamento já a mesma intenção, ela sempre existiu e Deus não muda, né? Ele fez uma aliança, agora ele só estabeleceu uma aliança superior através de Jesus, mas é o mesmo processo. Você quer ver? Êxodo 33, abre lá. Descola a página da Bíblia agora. Descola aí, se você tem lido aquela leitura diária, nós estamos passando pelo livro. Então vamos lá, Êxodo 33, verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça? Então Moisés conversa com Deus, Senhor, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha só, teu povo, teu povo. Olha a resposta. Não é porventura em andares conosco de maneira que somos, grifa aí, separados? Eu e o teu povo de todos os povos da terra? Mas qual é o conceito aqui, qual é o lance que Moisés está falando de estar separado dos outros povos? É exatamente isso que eu te falei, está separado do sistema de vida dos outros povos. O que não dá para acontecer é nós sermos de Deus e nós continuarmos a viver com o sistema do mundo, de procedimento, de palavras, de pensamento. Não dá. Alguém está dando para entender? O reino de Deus está aqui, a expressão de Deus, o sistema dele, para nos abençoar e para que a gente possa abençoar outras pessoas, é dessa maneira que nós temos que viver. Então a separação é essa.
Olha que legal, em Levítico, anote aí, Levítico capítulo 20, é o nome de um livro da Bíblia, escreve aí, Levítico. Nem eu sabia, é isso aí. Levítico 20, verso 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, ou seja, sou separado, separados para Deus, e os separei dentre os povos para serem meus. Está dando para pegar? Se eu tiver a correta visão sobre essa questão de separação para Deus, nós vamos entender a palavra consagração, estarmos consagrados, dedicados. A visão, gente, de Deus sobre isso sempre foi, sempre será essa. Escreve aí duas coisas. Qual o propósito de nós estarmos separados para Deus? Então, qual é o propósito de nós entrarmos no processo de santificação, que é o que faz nós estarmos separados para Deus? É a santificação. 2. Primeiro deles, para que você veja a manifestação do poder de Deus na íntegra, trazendo o propósito que Ele tem para a sua vida. Nós vimos em Josué, anote aí, Josué 3:5, olha só, santifica, porque amanhã farei maravilhas. Mas se não santificar, não entrar no processo de santificação, não posso fazer. E nós vemos que no meio daquela conquista, de conquistar os povos, alguns lá se embrulharam e fizeram algo que não deveriam fazer. E quando eles foram para o próximo combate com uma cidade pequenininha, não venceram. Por quê? Porque haviam coisas condenadas. Um processo de santificação, ele garante, se nós entrarmos nele, gente, nós sermos separados no contexto que nós fazemos o que Deus nos pede, a garantia da manifestação de Deus cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Pastor, então quer dizer que eu avanço para conquistar quando eu entro nesse processo aí, de entregar a minha vida para o Senhor e viver segundo o seu sistema? Exatamente. Olha que coisa legal, aqui em Êxodo 19, lendo aqui ontem, me abençoou muito essa leitura. Volta um pouquinho para trás, Êxodo capítulo 19 é um outro exemplo. Olha o que Deus pede para o seu povo, nesse momento. Veja no verso número 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, olha o que está escrito, purifica-o hoje e amanhã, ou seja, santifica-o. Olha o contexto que nós vemos domingo passado, lavem eles as suas vestes. É o processo pelo qual nós vamos lavando a nossa vida, diga aleluia, das impurezas, nós vamos ajustando a nossa vida. Deus sempre pediu isso do seu povo. E veja, verso 11, e estejam prontos. Quem? Quem tomou banho, aleluia. Quem tomou banho pode sair, aleluia. Não tomou banho, fica em casa. Mandou entrar no processo para que está pronto, entrei no processo para estar pronto para onde? Para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista, grifa isso, à vista de todo o povo descerá, ou seja, Ele se manifestará. Manifestará. Isso aqui é a prova, gente, que esse processo, ele não vai deixar de existir, nunca deixará, porque Deus nos chamou para um processo de santificação como igreja, como povo dele. Para ele, vivemos esse sistema, para garantir isso, é o primeiro propósito, vivemos a manifestação e o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. E o segundo, legal, aí mesmo em Êxodo capítulo 19, veja verso 5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Elinho, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, aleluia, menina dos olhos de Deus, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Opa, já ouvi isso aí em algum lugar. No Novo Testamento já ouvi, exatamente, não mudou. Veja, deixa eu ler isso. Numa outra versão diz assim, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, separados para mim, dentre todas as nações. Embora
toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação separada. E é óbvio, com um propósito. Vamos seguindo, que eu vou te mostrar o segundo propósito. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, a primeira parte: pois vocês são um povo santo, separado para o Senhor. Deuteronômio capítulo 14, verso 2, é muita Bíblia mesmo. Pois vocês são povo consagrado, só estou provando para vocês, são povo consagrado, separado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem separados, tesouro pessoal. Então agora eu te mostro o segundo propósito, por que Deus nos chamou para sermos separados para Ele. É o que vem de acréscimo, porque não mudou. Deus, Ele continua fazendo o mesmo com o homem, mas Ele acrescentou algo na nova aliança, que é o que está lá, abra lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, olha só, nação santa, é mesmo, separada, para sacerdócio real, povo de propriedade. E pastor, exatamente o que está escrito. Pedro está trazendo a lembrança daquilo que Deus havia dito, do Velho Testamento. Mas qual é o propósito? É o segundo: para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós sermos a expressão de Deus para ajudarmos outros. Então o processo de santificação, ele é importante, Deus estabeleceu para esses dois propósitos: estarmos separados para Deus, para o sistema dele, para vivermos o seu sistema, para vermos a manifestação dele na nossa vida, e dois, sermos testemunha do Deus vivo para outros. Aí, são os dois propósitos. Então a igreja, ela tem que estar ciente disso, que se ela está vivendo dessa maneira, é uma bênção, Deus só abençoa. Eu não posso viver fora desse sistema. E Deus, quando Ele faz as coisas, gente, Ele faz sempre com um propósito. Escreve aí: ser santo é ser separado para Deus com um propósito ou finalidade. E nós vimos isso aí. Ele não faz nada do nada. No final dessa história, você vai ser abençoado e outros também. Dá para entender como é que Ele trabalha? Eu quero tanto abençoar as pessoas que não só eu te abençoo, mas outros também serão abençoados. Aleluia! Essa é a visão que a igreja precisa corrigir e acertar. Que muitos ainda vivem para si mesmo, para o seu umbigo, muito preocupados com si mesmos, seus problemas. Gente, nós pertencemos a Ele, acabamos de ler, povo de propriedade exclusiva. Alguém duvida do cuidado de Deus aqui nessa manhã? De que Ele é Pai, sabe cuidar muito bem de nós? Alguém duvida? Para pensar, somos corpo de Cristo, será que Ele não sabe cuidar do seu próprio corpo? Por que a gente tem uma visão tão nosso umbigo? É porque a gente não sabe nada, não aprendeu nada. Mas eu não sei nem porque que eu estou aqui sobre a face da terra, está vendo? Não sabe nada. Deus nos chamou para sermos dele com um propósito. Diga aleluia. Então, se está encaixado na nossa vida, nós vamos nos ajustando a viver dessa maneira. Eu vou te falar, a bênção vai te agarrar, você não corre atrás dela. Escreve aí: não corre atrás de bênção, porque isso não é bíblico. E se alguém tem incentivado ou falado sobre isso, correr atrás de bênção, você está no caminho errado. Que no decorrer da nossa trajetória sobre a face da terra, andando como Deus nos pede, Ele te abençoará tremendamente. Não te faltará nada. E tudo que está no teu coração se concretizará. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer da maneira certa. A igreja, quando Deus pede de nós a santificação, é porque a única forma do mundo ver Deus em nós. A igreja é, gente, a expressão dele sobre a face da terra. E como expressão de Deus, nós precisamos passar pelo processo de santificação. Processo de sermos ajustados, de tirarmos conceitos, comportamentos, ideias, atitudes que eram da velha criatura, do mundo. Não pode conviver. Gente, hoje tem acontecido isso demais. Há muitas pessoas que se dizem de Deus, mas contaminam. Olha, deixa eu te falar isso. Nós temos que ter essa consciência.
você é de Deus, é nova criatura, então você é embaixador de Deus. No que você falar, no que você fizer, todo mundo está de olho. Na hora que assinas um cheque, você está levando o nome do Senhor, o Rei da Glória, ali naquela assinatura. O número de escândalos com essas coisas que tem afastado pessoas de dizer assim, eu nunca mais entro numa igreja porque um crente fez isso comigo. Porque um auxiliar do pastor, o próprio pastor, miserável. Por quê? As pessoas queimam. Ah, não, pastor, não tem nada a ver, é a minha vida, sou eu que assino, é meu nome, é meu CGC aqui, é meu CPF, é meu nome. Gente, nós somos representantes de Deus sobre a face da terra. Está escrito que nós somos corpo dele, propriedade dele, sacerdote dele, embaixadores dele. Quem sou eu para sentir alguma coisa e achar, não, eu sou o Elinho. Mas o temor é tão baixo que as pessoas continuam com as mesmas práticas do sistema do mundo e querem tentar evangelizar ou querem tentar falar do nome de Deus e o cara vai querer falar de Deus, rapaz, você mente pra caramba. Olha a lixa aí, devagar. Tem muita gente que dizem ser representantes de Deus, tem até título, trabalham como representante de Deus, mas sua família, os seus filhos estão no mundo. Porque os procedimentos dos pais dentro de casa não coincidem com a palavra, aí os garotos olham assim, aquele cara lá em cima é um, aqui é outro. Mas esse cara é um hipócrita. Hello, somebody. Tudo aquilo que a gente acha que pode botar debaixo do tapete ou ninguém está vendo, esse aí o problema. Porque na igreja todo mundo, aleluia, glória a Deus. Gente, não vai dar certo. Eu conversei com várias pessoas com problemas dentro da casa. O que está acontecendo? Não praticam a verdade. Vou contar uma história para você. Muitos anos atrás, o casal veio conversar comigo. Estava com um problema com a sua filha, aquele negócio todo e tal, não quer saber de igreja, aquilo outro e tal. Beleza, quer conversar comigo, vamos falar da situação. Eu tinha discernimento suficiente para provar e dizer algo para eles em amor. Então eu vou te falar qual é o problema da sua filha. O problema da sua filha não é a sua filha, são vocês. Geralmente, os problemas dos filhos são os pais. Difícil falar isso, né? Os filhos são reflexo do pai. Se a casa é um ambiente saudável, se a casa é um ambiente de Deus, assim ficará no coração dos filhos. Eles vão amar ter uma casa igual um dia que crescerem. Mas sabe o que acontece? Aí disse para o casal, sabe o que acontece? Vocês eventualmente vêm para a igreja. Tem um comportativo que dizer. Me procuraram? Tenho que falar. Eventualmente vêm para a igreja, se comportam simplesmente como pessoas que estamos aí, tal, Vocês não têm um envolvimento sério com Deus. Então o que acontece? Vai esperar que os seus filhos tenham a mesma paixão por Jesus, se os pais não têm? Ah, mamãe, vou ficar em casa. Por quê? Ah, o pai vai para o jogo, eu também vou com ele. Não tem nada de errado ir ao jogo, mas é uma série de comportamentos indevidos que provam na prática que não tem nada de agarrado com Deus. Mentem, falam bobagem dentro de casa, xingam. E eu esperar que os meus filhos sejam diferentes, que amem a Deus do nada, que aprendam a palavra do nada, não dá certo. Porque nós temos que entrar no processo de santificação o dia inteiro. Essa é a nossa vida, é a nossa maneira de viver em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Então falei isso para o casal, não gostaram muito, mas o que eu posso fazer? De uma coisa eu sei, aqueles que são família, servem a Deus, procuram viver como Deus pede, são envolvidos, são apaixonados por Deus, não abrem mão, Senhor, eu te sirvo. Engraçado, os filhos vão pelo mesmo caminho, olha aí que maravilha. Eu não preciso ficar preocupado se o mundo vai roubar os meus filhos. Não preciso, porque se eu tiver um procedimento como Deus me pede, já conquistei, queridos. Porque eles vão sair de casa e vão na casa dos amigos e vão ver que é um inferno.
E nesse ambiente eles não estão acostumados a viver, não gostam, sabem que é maligno. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Tem que aprender, gente. Ah, pastor, mas a força do mundo, a força do mundo, a força do mundo, qual é que é a maior? É a de Deus? É a nossa expressão viva dentro de casa, normal. Não estou falando que nós somos perfeitos, gente. É nós aprendermos a, se houve algum problema de relacionamento, a consertar, a pedir perdão verdadeiro, a se humilhar, muitas vezes até para com os nossos filhos. As coisas funcionam. Seus filhos crescerão, porque eles crescerão daquela maneira, eles serão um igual aos seus pais, porque viram exemplo. Exemplo fala mais alto que boca. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é, esse é o problema. Você já reparou que tudo que Deus nos pede é em termos de comportamento? É em termos de algo que precisa ser feito? Então, o processo de santificação, ele cuida de todas as áreas, justamente para nós não sermos contaminados com o sistema desse mundo de viver a mentira, de viver o adultério, de viver as coisas erradas, de viver aquilo que não se deve viver, aquilo que é prejuízo, é maligno. Mas se isso entra dentro da igreja, corpo de Cristo, nós estamos liquidados. Nós vamos ser expressão de quê? Por isso os escândalos, as coisas aumentam. Essa semana mesmo, estava conversando com a Deise, uma pessoa estava falando, eu não piso numa igreja nunca mais, porque se decepcionou de maneira justa, porque alguém fez, defraudou alguém da igreja, que se diz irmão, crente, defraudou uma pessoa que não tinha ainda o seu coração conquistado por Jesus, estava naquele processo de se abrir, né? Aí o outro aproveitou o safado do crente, aproveitou o coração aberto e foi lá e ó. Agora esse cara, ele vai dar conta do outro, que fechou e agora não abre para mais nada. E geralmente quando fecha, fecha para todos, porque se aquele pisou na bola, então o pastor também é safado, o outro é safado, todo mundo é safado. Em qualquer lugar tem gente safada. É verdade o que eu estou dizendo? Mas são todos? Não. Está vendo a responsabilidade nossa? Deus está na igreja? Deus ser de Jesus? É muito alto. Então Deus pede isso de nós. Guarda isso nessa manhã, põe isso no teu coração. Você é um representante de Deus. Tome cuidado com o que você faz. Só isso. Deus não está pedindo para você ser perfeito, mas são coisas que são óbvias, não fazem mais parte da nossa vida, gente. Não, só um amém, por favor. Um. Amém. Obrigado. Então, anote aí. Igreja deve ser a expressão de Deus sobre a face da terra. Deus nunca pediu para que eu e você sejamos perfeitos. Mas há um procedimento com base nesse livro que ele me fala em todas as áreas: finanças, relacionamento, boca. E se nós formos ajustando a nossa vida e vendo o Espírito Santo fala para nós, não faça assim mais e tal. A questão não é se eu vou vir a errar, é se eu vou aprender e resolver e não cair mais. Diga aleluia. Esse é o detalhe. Então nós somos a expressão. Nosso comportamento, a nossa vida tem que expressar o sistema do reino. Aí vai funcionar. Veja uma outra coisa maravilhosa. Estudando o Novo Testamento é isso aí. Expressar a Deus é comportar-se como Ele pede. Expressar a Deus é comportar-se como Ele pede. O que está escrito sobre e o que Deus me pede é o que vale. E Ele nunca escreveu algo que eu e você não pudéssemos fazer. Dá um amém isso. Então, pastor, no final dessa história eu faço uma escolha, né? De viver o sistema. É óbvio que é uma escolha. Vou ter que lutar contra a minha carne pedindo outra coisa, dizendo para ela, cala a tua boca, eu vou fazer o que Deus quer. Então também estudando você vai ver isso, o Novo Testamento. O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é exatamente esse: como se deve viver.
No mundo doido, no mundo de um sistema maligno, destrutivo, cheio de prejuízo para as pessoas, o Novo Testamento ensina a mim e a você como nós devemos viver para a edificação, para a construção, para evitar os prejuízos, para ajudar outras pessoas. Eu vou te falar, um comportamento seu pode fazer uma diferença de uma pessoa ser conquistada para Deus. No mundo, por exemplo, orgulhoso, quando nós nos humilhamos, pode fazer uma diferença de tocar alguém para sempre. A Bíblia declara que aquele que se humilha será? Às vezes o que acontece de outras pessoas que são usados pelo inferno, nós sabemos disso, virem sobre nós com declarações ou qualquer coisa de ofensa, o inferno usa exatamente isso, para ativar a nossa, vamos revidar isso no orgulho ou qualquer assim. E quando encontra alguém que engole o sapo, fica quietinho, vou contar um negócio, já venceu. Está dando para entender? Pastor, mas a minha vontade é quebrar os dentes. Eu sei. A minha carne também, não pensa que alguém vai e fala alguma coisa, ou se levanta, faz uma atitude agressiva, seja com palavras ou qualquer coisa. Qual é a vontade do ser humano na sua carne? É revidar na mesma altura. Pastor, eu não levo desaforo para casa. Pois é, está no sistema do mundo, não vai funcionar. Mas o sistema do reino muitas vezes pede para a gente se humilhar, mas te dá vitória. Plantamos uma semente para vencer. Esse assunto é maravilhoso, aleluia, hein? É vitamina pura, amém? Pastor, está mais para óleo de fígado de bacalhau. Mas é bom. Coisa ruim o tal do óleo de fígado de bacalhau, não é não, meu? Mas é bom. Ômega 3, tem muita coisa boa aí. Aleluia. Fala para o teu irmão, toma esse óleo. João capítulo 13. Queridos. Pastor, essa mensagem não está me empolgando. Bom, quer andar com Deus? João 13, 35, 34, novo mandamento mudou. Jesus disse, olha, que vocês amem uns aos outros. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Nós vamos falar mais ao longo dessa série. Amar o meu semelhante não é ficar dando beijo nele. E tem gente que acha que é isso. Tem gente que acha que amar o semelhante é fazer tudo que o semelhante quer. Tem gente que é pastor, mas é o amor de Jesus, eu quis ajudar o irmãozinho, a pessoa e tal, mas o que o Espírito Santo está falando? O cara está querendo te dar mogato, rapaz, está drenando você não está percebendo, está sendo usado pelas trevas. Amar o semelhante muitas vezes é discipliná-lo, exortá-lo. Meu Deus do céu. Bota a tua cabeça no lugar. Muitas coisas que acontecem que o pessoal confunde. Amar o semelhante muitas vezes é dizer uma verdade da maneira própria que vai mexer com a pessoa. Pode ser que ele não goste. Mas, gente, será que nós estamos só posicionados para ouvir aquilo que a gente gosta? Porque se eu estiver posicionado, eu e você, para ouvir só o que eu gosto, eu nunca vou ser transformado. Eu nunca vou melhorar. Vamos embora. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês também se amem. Verso 35, então, se isso for uma prática, se isso for uma prática de um relacionamento como Deus está pedindo na sua palavra, se de maneira própria eu exerço o sistema do reino para me relacionar com as pessoas, muitas vezes pedindo perdão, nos humilhando, aí o que vai acontecer? Então verdadeiramente me conhecerão. Se tiver o comportamento que Deus pede através do seu sistema, diga glória. Romanos, vamos para frente um pouquinho. Deus ajuda. Romanos capítulo 13, verso 8. Olha que legal. Paulo fala algo muito legal.
Romanos 13, verso 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Xiii, rapaz, pastor, pegou agora, hein? Olha aí. A ninguém fiqueis devendo. Ui, rapaz. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a... Amar o próximo é ter um comportamento próprio, só isso. Verso número 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É um comportamento, é uma atitude, é uma maneira de me relacionar. Entende como isso é precioso para Deus? O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é Deus nos ensinando como nós devemos viver para ajudar outras pessoas. Para que outras pessoas possam ver, pô, esses caras são diferentes. Eles têm um comportamento, têm uma maneira de viver diferente. E não é que dá certo? Eu estou te falando, nosso comportamento ele fala mais alto do que a nossa boca. E o grande perigo é ter uma boca que diz e ter um comportamento que não faz. Não dá certo. Acabei de dizer isso sobre família. Tome cuidado, vocês são pais, para não viverem assim. Senão serão religiosos. Ah, como é que é? Já leu a Bíblia? Tem que ler, tem que orar. Orar. Não ora, não lê a Bíblia. Aí o menino está na dele, tomando uma bronca lá, sendo reprimido. Você não lê a Bíblia também, nem ora. O filho nunca viu o pai lá orando, lendo a Bíblia, e ele está pedindo que o menino tem que dar um pedala Robinho nesses pais. Hello? Como é que eu posso esperar algo? Passemos a página. Hebreus capítulo 12, verso 14. Eu posso ler, como nós lemos aí: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu acrescentei algo que talvez não dê para ler, porque eu coloquei numa letra mais clara. Eu fiz uma paráfrase aí, é uma verdade. Sem a santificação não tem como eu ser transformado, eu ser uma pessoa, e ninguém verá o Senhor também na minha vida. Então, se as pessoas que estão lá fora, precisando de Deus, olham para mim, e a minha vida é tão igual a deles, em termos de prática, quando é que eles vão ver a Deus? Nunca. Mas não tem nada a ver, Deus é Deus, eu sou eu. Não está fora do esquema, você é corpo dele, igreja dele. Ele mora em você, propriedade dele. Nós somos embaixadores dele, quer eu sinta ou não sinta, somos. É por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande com as motivações e intenções de tudo que a gente faz. Nós temos que checar essa fonte rapidinho. Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu checar, peraí, deixa eu ver essa motivação aí, deixa eu ver essa intenção. Deixa eu ver se isso aí está de acordo com a palavra, porque se não tiver, corta. Alguém vai ficar no prejuízo. Então, vamos terminar com essas duas frases, porque estudando sobre esse assunto, o Espírito Santo me falou algo que eu tomei como base, abracei isso aí, e essa é a primeira delas, é para todos nós, isso aí. Uma vez que todos nós aqui somos embaixadores. O importante, Elinho, não é o que você faz para mim. O importante mesmo é como você vive para mim. Vai comigo, faz. Captei. Porque o homem ele é muito vaidoso naquilo que ele faz, naquilo que ele implementa, né? O homem está aí, ele faz mil e uma coisa, ele tem habilidade, ele tem talentos, ele edifica, ele faz e acontece, ele fica vaidoso nisso aí. Muito orgulho envolvido nisso. Ah, pastor, mas nós vamos deixar de fazer o que temos que fazer? Não. Mas nós temos que andar de maneira própria, sabe? Porque se isso aí me domina, daqui a pouco eu não estou verificando como eu estou vivendo para Deus. Eu não estou verificando as intenções e as motivações do meu coração. Por que eu estou fazendo determinadas coisas? Gente, eu não nasci ontem, estou na igreja já há alguns anos,
Muitas pessoas caem nessa cilada direta de fazendo coisas para aparecer, para mostrar. A Bíblia não fala sobre isso. Ela fala sobre intenções e motivações corretas. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? O mundo secular funciona assim, muitas coisas são feitas porque tem uma intenção naquilo ali. Uma autopromoção. Importante não é o que você faz para mim, é como você vive. Porque no final dessa história, se você começar a vir aqui domingo à noite, nós estamos falando a caminho do céu, vai ter uma porta e uns 2 anjos lá, atenção, deixa eu ver se seu nome está escrito. Nesse lugar aqui só entra com nome. Quem? Paulo Faria das Neves, está lá. É ele. Rapaz, não adianta entrar com o nome trocado. Está lá. E sabe o que garante a minha entrada? É o meu comportamento. Não, mas eu fiz isso. Eu fiz aquilo outro. Vamos terminar lendo essa passagem. Essa lixa final é boa. Esse é o finalzinho da preparação para depois receber uma tinta. Vai ficar bonito, hein? Tem que lixar, meu irmão. Mateus 7. Estou provando para você na palavra tudo isso, hein? Vou te falar, hein? Aqui nesse lugar você não é ignorante não, hein? Quer aprender a andar de maneira própria para ser abençoado? Estamos aí. Olha só, Jesus disse assim, olha, Mateus 7, 22. Muitos naquele dia, no final, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, não temos feito algo para ti? Em teu nome, por exemplo, nós não expelimos muitos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, nós não fizemos a beça. Fizemos muito, hein? Não é pouco não, tem muita testemunha, muita coisa a gente fez. Beleza, verso 23. Então Jesus vai e diz assim, eu nunca conheci vocês. Meu Deus do céu, isso aqui é, hein? O quê? Não, pastor Elinho, pastor Fragado me conhece, sabe quem eu sou? Estava lá, estou fazendo. Não estou desmerecendo a questão de fazer, gente, isso é importantíssimo. Mas como é que nós estamos fazendo todas as coisas? Bom, eu não te conheço, olha só, se aparta de mim os que praticam o quê? Práticas erradas. Quer dizer que então eu posso estar fazendo a obra de Deus, algo que eu acho que eu estou fazendo para Deus, mas com práticas indevidas, ou com motivações e intenções estranhas que vão acabar fazendo com que eu ponha a mão e faça coisas erradas? Sim. Não tenho mais nada a dizer. Está encerrada a sessão.